Bom, agora já estamos com a Stephanie e ela vai nos falar sobre o 16º Congresso Brasileiro de Identificação Humana, que aconteceu agora em junho, no Rio de Janeiro. Foi um evento maravilhoso, não é, Suzana? Nós aprendemos muito e eu queria que você se dirigisse ao nosso público e também falasse um pouquinho da sua carreira, né, em relação à papiloscopia. Exatamente. Muito obrigada, gente, pelo convite. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem participado do evento, pela divulgação. É uma grande honra para nós poder aí estar com vocês falando da nossa ciência, né, que é a papiloscopia, uma forma menor e mais ampla identificação humana. Então, meu nome é Stephanie Treiber, eu sou perita papiloscopista da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A minha formação acadêmica, eu sou bióloga, tenho mestrado pela Fiocruz e atualmente eu estou cursando doutorado na UFRJ. Meu doutorado ele trata sobre a importância das publicações científicas na área específica de papiloscopia, que é uma área muito restrita, né? Muita gente nunca nem ouviu falar do assunto, que é a identificação humana através das impressões digitais, que eu atuo nessa carreira há 5 anos, então eu me encantei pela essa ciência e venho estudando e tentando melhorar aí a profissão e a pesquisa na área. Eu fiz parte da organização do congresso, né, que vocês estão divulgando, então é uma grande honra poder falar com vocês sobre isso. Então vamos aproveitar e falar sobre o congresso. Queria ver a sua avaliação, né, sobre como foi o congresso, contar para quem não pôde participar. Tiveram quase 500 pessoas no congresso, muito bem representado, com pessoas de todos os estados do Brasil. Então seria bom, né, mas nem todos puderam comparecer. Então você falar um pouquinho como é que foi o evento, Stephanie. Exatamente. A nossa percepção do congresso é que foi um sucesso, né? Ele realmente reuniu pessoas de todos os estados do Brasil, que é uma coisa difícil de acontecer, principalmente desde a pandemia, né? A gente teve esses problemas de evento presenciais, então faz diferença a gente conseguir se reunir pessoalmente, presencialmente. Tivemos praticamente todos os diretores dos institutos de identificação do Brasil no evento, tivemos representantes das associações dos peritos oficiais de identificação humana, tivemos estudantes de outros estados mandando trabalhos científicos. Então, assim, a gente considera que o evento foi um sucesso, a gente teve uma feira de patrocinadores muito bonita, muito proveitosa, também foi muito falada pelos participantes. E até hoje, ainda hoje, eu estava recebendo mensagens sobre as pessoas agradecendo, né? Sobre o congresso, a gente ter organizado, como ele foi bem feito, como foi bonito, como as palestras foram muito bem escolhidas, os temas foram extremamente pertinentes à nossa área. Então, a gente considera, avalia que foi um sucesso absoluto. A gente acha que as pessoas que não conseguiram participar é porque talvez ficou um pouco muito próximo às datas, né? A data de confirmação e tal. Da próxima vez, a gente pretende anunciar com mais antecedência a data do evento e o local para as pessoas que vêm de longe conseguirem se organizar melhor. É verdade. Bom, só um detalhe, vocês deixaram alguma apresentação gravada, filmada, sei lá, para que alguém pudesse entrar? Acho que não. Isso foi questão quando a gente começou a organizar o evento, se a gente colocaria a opção de inscrição online, de participação online com as palestras gravadas, mas o nosso intuito era realmente retomar o evento presencial. E aí a gente acabaria, muita gente que poderia vir, deixaria de vir, porque ia ficar na versão online. A gente queria um evento cheio mesmo, então a gente optou por essa opção, mas foi de forma pensada, a gente pensou bastante, porque a gente sabe que a gente acaba excluindo uns colegas que não poderiam vir, mas a gente sabe também que a gente incentiva aqueles que estão em cima do muro a vir a partir do momento que não tem gravação, né? Então a gente optou por isso. E hoje, depois do evento, o evento já passado, eu acredito que a gente tem acertado. A gente tem acertado na decisão. É verdade, você colocou muito bem. Você fez uma palestra lá no evento que a gente assistiu e você mencionou que o Brasil ele está muito bem posicionado no ranking mundial em relação à aplicação da ciência, né, de papiloscópica.
Nossa Isso. Senhora, é um trava-língua. Você poderia dar... Não, é difícil, tem que acostumar. É um trava-língua. Então, você poderia falar um pouquinho mais em detalhes sobre esse posicionamento, quais são os fatores que contribuíram para isso e o que significa isso para nós, brasileiros? Claro. Na verdade, quando eu abro minha palestra, eu falo sobre as publicações científicas acadêmicas oficiais do Brasil, como a gente não está muito bem posicionado, porque não temos programas de pós-graduação em papiloscopia no Brasil, não temos universidades com esse foco. As polícias, que quando a gente faz parte da polícia, não costumam incentivar muito essa parte. Isso não é só na papiloscopia, isso é em toda a perícia de uma forma geral. O Rio de Janeiro, por exemplo, é o único cargo técnico-científico do Estado que não temos gratificação por titulação. Nenhum dos cargos de perito, a gente tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente não tem nenhum tipo de gratificação por titulação. É o único cargo técnico-científico do Estado que não tem. Então, isso atrapalha um pouquinho nessa parte de incentivar as pessoas a quererem pesquisar, a quererem publicar. Então, eu comecei minha palestra explicando que a gente não está muito bem posicionado na parte de pesquisa e publicações acadêmicas, mas, em contrapartida, nós somos gigantes em termos de banco biométrico de impressão digital. O que isso significa? Quando aqui você vai tirar sua identidade, seja em qualquer estado, você tem que fornecer suas 10 impressões digitais, seus 10 dedos ficam lá registrados. A mesma coisa acontece com carteira de motorista, a mesma coisa acontece com título de eleitor. Então, assim, quando a gente pega o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o maior banco que nós temos hoje, porque ele é o único banco criado já de forma nacional, né? As carteiras de identidade são estaduais. Como vocês sabem, a gente sempre tem que colocar o órgão que expediu a carteira. Quando a gente pega o TSE, são 120 milhões de pessoas que estão cadastradas. E a gente cadastra sempre os 10 dedos, apesar de que na hora de votar a gente usa só o indicador direito, normalmente, os 10 dedos estão cadastrados no banco. 120 milhões, e isso veio de um processo histórico. Você perguntou por que a gente está bem posicionado? Porque 120 anos atrás, quando a papiloscopia foi introduzida no Brasil pelo Félix Pacheco, no Rio de Janeiro, hoje no Instituto Félix Pacheco, chamado Félix Pacheco, ele já trouxe essa prática que veio de Juan Vucetich, da Argentina, e é uma prática que a gente manteve só na América Latina, o resto do mundo perdeu essa oportunidade. Então, a identificação é feita no Brasil desde 1904 dessa forma, dando os 10 dedos. É um processo histórico. Isso foi feito antes de existir computador, antes de existir processo biométrico, sistemas automatizados. E isso vem de uma tradição, a gente herdou essa cultura de identificação e a gente acabou tendo esse banco gigantesco que trabalha ao nosso favor. E hoje a gente tem acesso a todas as impressões digitais de todas as pessoas. Dependendo dos países, Estados Unidos, todos os países da Europa, eles ou a pessoa não dá nenhum dos dedos na hora de fazer sua identidade ou de se cadastrar em qualquer tipo de órgão civil, como o eleitoral, né? Ou eles dão um só dedo e esse banco não é acessível pela polícia, por exemplo. Aqui no Brasil são os órgãos policiais e secretarias de segurança que emitem esses documentos. Então, é a forma como se desenvolveu o nosso processo mesmo, o nosso processo local, América Latina e especificamente Brasil. Então, se a gente tem que agradecer a uma pessoa, certamente seria o Félix Pacheco, lá em 1902, quando ele trouxe a papiloscopia para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, né, do nosso país, e aí propagou essa forma de identificação. Quando eu falo que hoje eu tenho 120 milhões de pessoas cadastradas no TSE, significa mais de 1 bilhão de impressões digitais, porque cada um bota 10 digitais ali no TSE. E essa posição coloca a gente internacionalmente em 4º lugar. A gente perde só para 3, a gente perde para a Índia, para a China, e aí na minha palestra eu falei que a gente estava em 3º, mas aí eu descobri depois, graças justamente a esses eventos, que existe um banco gerido pelos Estados Unidos, mas que eles cadastram as pessoas que não são americanas, né? Então, eles têm o cadastro de estrangeiros e esse cadastro acaba superando o nosso. Mas esse eu ainda não encontrei referências oficiais sobre o assunto. Eu não sei se os acordos ainda estão acontecendo nos Estados Unidos ou não, é questão de governo,
mas a gente está aí em terceira ou quarta posição mundial, então é gigantesco. Por isso que eu falo na minha palestra que a gente precisa saber que a papiloscopia do Brasil é uma das maiores do mundo, não apenas porque os profissionais atuam muito, mas é porque a gente tem acesso a esse banco tão enorme e a gente consegue resolver as nossas perícias. Uhum. E isso eu tinha até anotado para te perguntar, que na sua palestra você falou que era terceiro lugar. Aí você antes já explicou. Mas eu recebi uma informação, mas eu ainda não consegui confirmar ela, porque são acordos governamentais que não são publicados, né? Então, eu não sei se eu, inclusive, vou conseguir. Eu estou procurando, porque eu até quero colocar essa informação na minha tese de doutorado, mas eu ainda estou procurando. De qualquer forma, a gente está em terceiro ou quarto lugar. Continua sendo uma das melhores posições possíveis aí. Fica até aqui registrado. Quem tiver essa informação pode passar para a gente. Exatamente, com alguma referência para poder citar, senão eu não posso citar. Bom, você falou sobre as pesquisas, né, que vocês fazem e também sobre as publicações científicas. Você falou muito sobre isso. E aí eu acho que seria bem interessante você passar assim, para a nossa audiência, quem nos está assistindo, que tem interesse para papiloscopia, estou eu falando. Como você acha que pode haver as pessoas terem incentivo para poder escreverem, né? Quais são os benefícios para as pessoas e para a ciência, para as universidades, para ter mais engajamento de publicações? Eu acredito que o primeiro passo a gente até já deu aqui no Rio de Janeiro, que é fazer acordos da polícia, aqui no Rio de Janeiro os peritos papiloscopistas integram a polícia civil. Isso não acontece em todos os estados, né? Como somos um país com estados membros, estados federados, dependendo do estado, o perito não está inserido dentro da polícia civil. Existem estados que têm uma polícia científica apartada, existem estados que é totalmente autônomo, existem estados que os peritos não são policiais, enfim, isso varia de estado para estado. De qualquer forma, o importante seria aquele servidor, né, que atua nessa atividade fim, o perito que faz essa perícia, ele conseguir parcerias ou convênios com universidades ou com agências de fomentos, assim, seria um passo muito importante. Aqui no Rio, a gente conseguiu esse acordo com a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Temos um convênio assinado para desenvolver as pesquisas em papiloscopia. Existe um mestrado profissional com vagas reservadas para os nossos profissionais. Eles têm que fazer a seleção da mesma forma, mas aí eles podem propor projetos voltados especificamente à área de papiloscopia. A ideia de se aliar com o mestrado profissional é muito boa, porque os mestrados e doutorados profissionais que existem hoje, eles são justamente voltados para quem já trabalha, para quem já está inserido no meio profissional, mas quer tentar resolver de alguma forma algum problema de seu serviço, tentar propor alguma solução para conseguir atender, resolver algum problema, atender uma questão específica. Então, é uma ótima oportunidade para esses servidores. Então, a primeira ideia seria essa, porque é difícil uma pessoa que não está inserida na atividade querer estudar sobre ela. Porque a gente não ouve falar, vocês talvez nunca tinham ouvido falar do termo, né, papiloscopia, papiloscopista, se ouviu, nunca estudou a fundo, né, por isso que para vocês deve ter sido tão interessante o evento, porque a gente falou muito, e é muito amplo, acaba que a papiloscopia, a parte das impressões digitais, porque a gente ainda tem todas as biometrias, né, mas a parte das impressões digitais, a gente pode trabalhar em desenvolver reveladores, testar reveladores químicos. Quando a gente vai para um local de crime e tenta revelar impressões digitais, existe uma série de trabalhos que podem ser feitos só nesse viés, só nessa questão de reveladores. Depois, quando a gente parte para a identificação necropapiloscópica, a identificação dos mortos através das impressões digitais, existem tratamentos que a gente pode fazer de acordo com o tipo de morte. Então, os cadáveres que foram carbonizados, queimados, afogados, aquela pele precisa de um tratamento. Isso já é uma coisa mais biológica, já é uma coisa mais orgânica, então precisaria de estudos na parte de pele, de anatomia humana, na parte de epiderme. Então também é outra área aí de estudo. A gente pode falar toda a parte... Vocês viram, né? Foram mais de 28 trabalhos lá, científicos, no nosso evento.
que inclusive, quando na minha palestra eu mostro que eu peguei 10 anos para ver os artigos científicos que foram publicados em 10 anos, e eu achei só 38 do Brasil. E só no nosso evento tinha 28 trabalhos lá. Se eles conseguirem, e uma vez, né, se eles conseguirem submeter seus trabalhos em forma de artigo, porque ainda precisa disso, né? Só o trabalho, só o pôster não é suficiente. Eles precisam desenvolver aquele trabalho, mandar para uma revista, que a gente também fechou uma parceria, a Revista Brasileira de Ciências Policiais, que uma das pessoas da comissão científica do evento, é editora dessa revista, e a gente convidou os trabalhos para publicar em seus artigos, que seria o resumo expandido, né, desses pôsteres, na revista. A gente está torcendo para que todos mandem, porque já aumenta demais o nosso acervo. Mas como vocês perceberam, geralmente quem manda o trabalho é quem está inserido na atividade. Os estudantes, a gente teve 2 trabalhos de graduação de estudantes interessados na área, que é uma liga acadêmica forense da UERJ também, que é com quem a gente fechou o convênio. Aí é muito interessante você já chamar o pessoal da graduação que ainda está se formando, ou o pessoal que não é da polícia. A gente precisa muitas vezes de gente puramente da academia, puramente de laboratório, para fazer as pesquisas para a gente. Porque a nossa atividade, a gente consegue dizer se está bom, se não está, se aquele produto serve ou não serve, mas na hora de desenvolver um revelador novo, dificilmente alguém que está inserido na perícia papiloscópica, na atividade fim, tem tempo hábil para conseguir fazer uma pesquisa, às vezes, tão fundamentada, né? Então, a chave, ao meu ver, é sempre isso, essa parceria universidade e atividade fim. Não precisa a pessoa ser perita papiloscopista para pesquisar o assunto, e não precisa o perito papiloscopista estudar e publicar o assunto, mas precisa de uma conversa entre eles. Entendi. Então, um feedback, uma conversa, um tipo de comunicação, e é isso que a gente está conseguindo fazer aqui no Rio. Eu vou fazer uma pergunta que não está aí dentro, mas você falou agora e tenho certeza que você vai conseguir responder muito bem. Você falou que os trabalhos são muito detalhados e tal, as pesquisas são muito elaboradas, e como é que é o lado do suporte, o ferramental para você usar, para você fazer esse tipo de análise ou de pesquisa, ou desenvolver técnicas novas e tudo mais? Então, o ideal é a gente estar inserido em algum programa para conseguir adotar a metodologia correta, né? O ideal é sempre tentar seguir a metodologia científica oficial. Os manuais oficiais que já existem, já tem muita coisa sendo pesquisada pelo mundo. A maior parte dos estados dos Estados Unidos, por exemplo, os peritos nunca são oficiais da justiça nem da segurança pública. Eles são pesquisadores mesmo que atuam, que são contratados pela polícia ou pela justiça, ali, dependendo do estado, para fazerem as perícias. Eles, por exemplo, desenvolvem muito mais pesquisa, porque eles têm essa raiz, né? esse peso aí acadêmico. A gente precisa, por exemplo, eu, como perito papiloscopista, eu posso propor uma nova forma de trabalhar. A gente tem possibilidade de fazer isso devido ao nosso cargo. Nós somos experts no assunto, nós somos peritos no assunto. Porém, se eu propor essa solução através de um programa, que nem o da UERJ, por exemplo, eu trago o peso duplo. Eu trago o peso da minha expertise, da atividade profissional, e trago também o peso da faculdade, dessa parte da metodologia científica, da pesquisa, da parte acadêmica, que dá uma validação extra. Não que seja sempre necessária. Por isso que, às vezes, a pessoa só na faculdade pode pesquisar e publicar sobre o assunto, e a pessoa só na polícia também pode. Mas eu acredito que o melhor dos mundos seja juntar mesmo. Eu prefiro trabalhar por essa linha. E existem soluções capazes de atender? Você falou que tem que fazer a análise da impressão digital de pessoas já mortas, com pele já em decomposição. Existem equipamentos para isso? Não são equipamentos, são técnicas mesmo. Existe o IML do Rio de Janeiro, ele identifica dezenas de cadáveres por dia, porque toda pessoa que morre de uma morte suspeita ou violenta, ou seja, que você não estava no hospital e não tem certeza do que ela morreu, ela vai ao IML. E aí, dependendo da forma que ela morreu, aquela pele a gente não consegue recuperar a impressão digital bem. Então, ela precisa de algum tratamento.
Só que quem faz isso, por exemplo, a pele muito ressecada precisa ser hidratada, a pele muito molhada precisa ser secada. Tem algumas coisas assim, a pele muito enrugada precisa ser desenrugar aquela pele. Então, existem técnicas que quem atua nessa atividade específica, e aí foi representado aí nos pôsteres pelo perito papiloscopista Marcelo Roriz, que é um grande conhecedor da área aqui no Rio de Janeiro, no IML Capital. Quem faz isso, eles já estão muito habituados a fazer isso todo dia, o dia inteiro, há anos. Eles são excelentes, para eles já é natural do jeito que eles fazem. Os necropapiloscopistas do Brasil inteiro, tá? Mas do Rio de Janeiro especificamente, porque a gente tem muita gente morando e morrendo no Rio de Janeiro, então acaba que acontece muito. Eles estão extremamente acostumados, por isso que a gente atuou tão bem no desastre de Petrópolis, que teve em 2022. Eu falei na minha palestra também, a gente teve 230 mortos, 238 mortos no total, se eu não me engano. Aquele deslizamento que teve em Petrópolis, aquela chuva, né, horrível. Eu, inclusive, fiz parte das equipes de identificação também, mas os principais atores foram os necropapiloscopistas do Rio de Janeiro, todos subiram, se juntaram, e em menos de 5 dias identificaram praticamente todo mundo através de impressão digital. Nossa. Primeiro, porque eles são excelentes. Segundo, porque a gente tem um banco de dados que simplesmente nos traz o resultado. Então, você precisa dessa dupla. Você precisa do profissional que consegue tirar uma boa impressão digital de um cadáver que muitas vezes ficou ali na água há muito tempo, na lama há muito tempo, então precisa de um tipo de tratamento. Segundo, uma vez que você consegue essa impressão digital boa, você tem o sistema com a impressão digital presente para você poder fazer o comparativo e dizer quem é quem. Então, assim, é uma duplicidade, precisa desse pódio, precisa desses 2 pontos. O profissional e o sistema. Inclusive, agora eu acabei de lembrar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que tendo um trabalho, né, em função desse alagamento e tudo, eles estão tendo um trabalho de identificação maior, quer dizer, não pôde ser mais acelerado em função desse tratamento que poderia fazer, né? Agora, você citou que a Índia, por exemplo, ela está em primeiro lugar na questão de identificação. Eu vou até colocar no... Não é de identificação, não. É na questão de banco de dados. De banco de dados. Eles têm o banco de dados aí absurdo, que não é só impressão digital. Se eu não me engano, tem íris ou retina, tem facial também. Mas é porque eles também... É muita gente morando na Índia, né? Não é uma população tão grande quanto a nossa, mas eles têm um dos maiores sistemas do mundo. A Índia é um dos primeiros lugares do mundo em qualquer pesquisa de tecnologia e biometria, se você for pesquisar na área. Na parte de identificação, eu não tenho certeza que eles são melhores que a gente, não, porque eu não sei se eles usam essa... Não, mas é verdade, eu não sei se eles usam essa tecnologia da forma que a gente usa aqui. Aí eu teria que me informar um pouco melhor para vocês. Agora, a questão que eu queria lembrar é que nós temos aqui 2 publicações sobre isso. Sobre a Índia, né? Sobre a Índia. Então, na sua resenha, nós vamos colocar, né, o link para as pessoas verem, porque a Índia, eles tiveram, assim, já estavam preparados, quando veio a Covid, eles já estavam preparados com isso, porque as pessoas têm um baixo índice de registro, né, subregistro, enfim. Mas o governo, através desse programa, se não me engano, chama INDAR, não tenho certeza. Não tenho certeza se o nome é esse, eu posso estar enganada. Que, justamente, eles já estavam trabalhando na identificação das pessoas, colocando as pessoas, mesmo sem certidão civil, eles estavam cadastrando as pessoas que trabalham, né, em agricultura e tudo isso. Então, quando veio a Covid, esse banco de dados foi muito aproveitado para evitar fraudes e também para fazer a distribuição dos benefícios sociais. Dos benefícios sociais em relação à Covid. Eles foi um país que despontou justamente por esse banco de dados. E você veio confirmar, eu não sabia que era o primeiro. Isso. Se chama Projeto AADAR. É o nome desse projeto Índia, tá? E aí ele é o maior programa de identificação biométrica existente no planeta. Ele foi lançado em 2010
e eles criaram esse programa dentro do ministério deles lá de tecnologia, e cada civil da sociedade indiana recebeu ou receberá, né, um número único que o identifica biometricamente. Aqui até peguei essa informação desse livro aqui, Biometrias, que é um livro... tá. Mais prático, chega mais para fora. É porque tá... Mas, enfim, é um livro da ANP, né? Um livro que foi produzido pela Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, Biometrias. Ele fala bastante sobre isso. Nós temos o case aqui, né, que inclusive é de um dos nossos apoiadores, que é a HID, que fala muito sobre isso, que os equipamentos deles fazem a captação biométrica em situações extremas. Então, não é o caso de cadáveres. Não sei. Não, mas para pegar... Eu também não sei, porque não é todo lugar... Não deve ser. Mas, enfim, em situações extremas, as pessoas podem ter a mão mais... calejadas, empoeiradas, enfim, porque eles vão até a 7ª, se não me engano, camada do dedo, enfim. Algo parecido. Então, mas eu não sabia até então, você me deu uma boa informação, que a Índia é o primeiro lugar. Depois, esse programa deles de tecnologia é um monstro, assim, quando a gente fala em biometria. Eu, pessoalmente, não sou a melhor pessoa para falar de tecnologia e biometria com vocês. Eu acabei me especializando mais na parte de pele e de pesquisa em papiloscopia. Mas, como vocês puderam perceber no Congresso, a parte de tecnologia, de sistemas automatizados e de biometrias em geral é muito, muito importante no nosso serviço. Inclusive, a feira de patrocínios, ou ela trazia empresas que vendem tecnologias e aparelhos tecnológicos para a nossa profissão, ou sistema para integrar essas tecnologias. Então, assim, foi muito proveitoso porque os profissionais puderam ali conversar com as empresas, porque a gente tem um sistema, o governo estadual compra um sistema para a gente, mas existem outros sistemas que muitas vezes a gente nem sabe qual é a diferença entre os diferentes sistemas automatizados, qual a diferença entre os equipamentos. Então, essa troca é muito interessante para a empresa também, inclusive, para eles saberem quais as necessidades de cada estado, de cada profissional. E essa troca é o que a gente chama tríplice hélice de inovação, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse tipo de evento, ele junta o governo, representado aqui pela Polícia Civil, né, pelos peritos papiloscopistas, a empresa, o terceiro setor, né, que é a parte ali que precisa de concorrência, que precisa atuar de forma um pouco mais incisiva, e a pesquisa para balizar isso tudo. Então, vocês viram palestra, inclusive a minha foi dividida com um colega que falava justamente da melhora, isso, Danilo Suzini, da melhora da nossa perícia usando novos aparelhos de tecnologia. Nós compramos os aparelhos, nós pedimos para os aparelhos serem comprados, mas de que adianta se a gente depois não consegue avaliar se o aparelho melhorou de fato a nossa perícia ou não? Porque a gente está imparcial, a gente está ali querendo melhorar a nossa perícia, mas vai que a gente comprou um aparelho caro que não trouxe resultados. Inclusive, eu, né, na minha inocência, eu acho que a empresa até gostaria de saber se o aparelho que ela está vendendo não trouxe os resultados desejados. Então, por isso que eles acabam participando desses eventos. E acaba que, bom, até agora nenhuma ficou prejudicada, porque realmente os sistemas são todos muito bons, a gente só tem a ganhar aí com as diferentes empresas e seus diferentes produtos. Então, teve a parte do scanner palmar da HID, teve a parte dos aparelhos Fluentscope VMD pela Equipatec, o sistema da Montreal, a Montreal, que é a empresa que fornece o sistema para o Rio de Janeiro, que foi a maior parceira que a gente teve do evento. Tivemos lá a Akiyama com o Infant ID, que eles são especializados em identificação neonatal, que é uma das áreas mais difíceis que a gente tem ali, porque o mundo ideal seria a gente já tirar a biometria de impressão digital na maternidade. Exatamente. Eu, inclusive, estou grávida e penso nisso o tempo todo. Quando a minha filha nascer, eu queria já, no minuto que ela sair, já ter. Mas é extremamente complicado, porque a parte de equipamento e de scanner precisa ser muito precisa e muito bem dizida para você conseguir
enxergar um desenho, né, o desenho do dedo de um minúsculo de um bebê. Vocês já viram o dedo de um recém-nascido? É minúsculo. Você falou dessa empresa, o Ismael a gente conhece há muito tempo, ele está já trabalhando nisso Há muitos anos. há muitos anos, é uma dedicação. Isso. É uma das áreas mais importantes de desenvolvimento. Inclusive na parte de sequestro de criança, que é uma coisa assim, abominável, mas é uma forma de você ter certeza que aquela criança é aquela criança. Nós Porque conversamos. ninguém muda impressão digital, né? Nós conversamos com o doutor Pedro Thompson, né, que é do diretor de identificação digital do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Não sei se eu falei todo o nome do cargo dele. Mas ele estava falando com a gente até conhecia ele, né? Que esse momento onde a criança, por exemplo, e quando se junta a pessoa, né, que ele falou até assim, o corpo com o documento, é um momento muito importante, porque ali é criado esse elo, né, único, onde a sua digital vai te representar nos lugares. E também, outro que nos falou foi o doutor Alexandre Tresser, que também foi isso, que essa identificação neonatal é muito importante. É verdade. Justamente por isso, porque é uma pele muito fininha, como você falou, muito fininha, muito molinha, então os equipamentos têm que ser equipamentos diferenciados, com muita precisão. Então, exatamente. E é por isso que a gente precisa das empresas para desenvolver isso, porque nós, como profissional, o máximo que a gente pode fazer é dizer a imagem está boa, a imagem está ruim. Mas ajudar a desenvolver essa parte de hardware, né, de equipamento, aí tem que ser com a empresa mesmo. E aí por isso que a gente precisa se encontrar. Então, assim, tivemos essa troca e muita gente. E o interessante é você ver gente de todos os estados, porque não são todos os estados que têm os mesmos sistemas. Aqui, o Rio de Janeiro, vocês têm justamente 2 diretores, é o único estado do Brasil que isso acontece. Tá? Nós somos o único estado no Brasil que não é mais a Polícia Civil que emite a carteira de identidade. Aqui é o Detran, desde 99. Para quem tirou identidade antes de 99, era IFP. Por isso que a gente bota lá o órgão que expediu, bota ou Detran RJ ou IFP, para vocês saberem. Aqui o Rio é o único que tem. Por isso que você tem 2 diretores. O diretor do IFP, que é o Alexandre Tresser, e o diretor do Detran, que vocês falaram. Temos 2. O resto é sempre um diretor só, porque é sempre o Instituto de Identificação que vai emitir a carteira de identidade. Aí as pessoas ficam... Nós somos carioca, né? Nós somos carioca. A minha é IFP também. Apesar de já estamos vivendo aqui em São Paulo há muito tempo. 30 anos. E também essa pergunta não estava no roteiro, então você fica muito à vontade de responder. Não, tranquilo. E foi uma questão que o presidente do CONAD conversou com a gente, né? Falou com o doutor Maciel, sobre a importância do SIM, que é a Carteira de Identificação Nacional. E justamente, como você acabou de falar, que hoje em dia você tem cada federação tem a sua carteira e nós vamos ter uma única. Você, como papiloscopista, falei de certo. Você avalia que esse banco de dados únicos vai ser um facilitador para o trabalho de vocês? Não, com certeza, porque hoje o fato das carteiras serem emitidas por diferente estado significa que cada estado tem o seu próprio banco de dados e eles não são integrados. Quando eu falo para vocês do TSE, eu falo do maior de todos, mas não são todos os estados que têm essa integração com o TSE e vice-versa. A gente precisa fazer acordos de cooperação, é uma coisa muito burocrática, é uma coisa muito demorada, é uma coisa que precisa ser vista em diferentes esferas, porque envolve esfera criminal, que é a polícia, esfera civil, que é o Detran, esfera eleitoral, que é o TSE, ainda de federal para estadual. Então, é uma confusão, é complicado de conseguir assinar esses acordos. E a nível estadual, os sistemas, porque cada estado, lá quando a Constituição foi feita em 1988, cada estado teve sua competência para desenvolver seu próprio banco de dados de estatística. E aí cada estado fez do jeito que queria. Não significa que os sistemas são ruins, só que cada estado tem um sistema diferente. Então, quando você quer tentar integrar, simplesmente não tem forma de integrar. Eu gosto de falar de forma bem leiga, que é como se assim, Rio de Janeiro assinou com iOS e São Paulo assinou com Android.
Tem o melhor, não tem melhor. Os dois, mas é bem leigo, tá? Só para entender. Tem o melhor, não tem melhor. Mas os dois funcionam. O problema é que vai tentar botar eles para conversar, não conversa. Não conversa, não dá para integrar os sistemas. São sistemas de operação diferentes. Então, assim, isso acontece nos 27 estados. Claro que tem um ou outro estado que usa o mesmo sistema, mas é a minoria. A gente tem muitos sistemas diferentes. Então, existe o problema de integração do banco de dados e existe um problema muito grande, que é um pouco mais da parte civil, que é de fraudes, né? De fraudes aí, a pessoa consegue tirar uma identidade em todos os estados, se ela quiser. Vocês poderiam tirar em São Paulo, se vocês quisessem. Não é um crime. Você pode tirar à vontade. Agora, se você tirar usando outros dados, tentando se passar por outra pessoa, aí você está por motivos, né? Por motivos criminosos, para você tentar ou fraudar uma pensão, ou fraudar, enfim, qualquer coisa, INSS, tem muitos. Isso seria muito melhor resolvido tendo essa carteira aí nacional, essa indexação única. Isso já está previsto, já está acontecendo, mas demora para implementar, até todo mundo ter o número único, que vai ser o CPF, que aí é a Receita Federal. Ainda é outro órgão que a gente está trazendo aqui, outro banco de dados que a gente traz, que a gente vai integrar, porque a Receita Federal, normalmente, você não tem a impressão digital. Aí tem que existir essa cooperação. Eu acredito, né, quando você tira lá o seu CPF, a carteirinha não vem com uma biometria. Eu sei que do que eu vejo, né? A carteirinha do CPF não tem digital. Mas até então você falou muito certo. Gente, CPF nunca teve digital. Então, mas a gente usa o CPF... Assim, o banco de dados da Receita Federal, ele é muito seguro por causa dos impostos, né? Por causa da questão de imposto de tributação. Então, a gente usa a indexação do número, só que a gente precisa também vincular esse número de CPF a uma biometria de impressão digital e de foto também. Então, precisa ter essa integração do CPF com os diferentes órgãos de identificação dos estados. Eu não sei como acontece isso de fato. Aí os diretores de institutos vão conseguir responder. O Maciel, com certeza, é muito experiente. Faz uma entrevista com ele. Você deu uma boa sugestão, né? É verdade, vamos fazer ele entende muito disso. É porque o Rio de Janeiro, como eu expliquei para vocês, desde 99 não emite mais carteira de identidade. A gente acabou tendo esse espaço para se debruçar apenas na perícia criminal. E aí a gente acabou se especializando nisso. Então, eu entrei na polícia há 5 anos. Eu nunca tive contato com esse processo de identificação civil. Mas é só porque eu sou perita aqui do Rio há pouco tempo. Todo mundo que é perita aqui no Rio há mais tempo passou por isso, e qualquer outro estado, inclusive do Maciel, que é presidente do CONAD, ele vai saber explicar isso muito melhor para vocês. Podem perguntar para ele, que ele é expert nisso. Ele tem livro publicado no assunto. Nós vimos lá os livros, tem 8 ou 6 livros tem bastante publicados. Não, e saiu tudo. No final eu queria um livro para mim, não tinha mais nada. Coitada. Agora você tem que procurar ele para te dar um de presente. Mas ele já tinha dado. Não, mas está ótimo. É muito bom. Inclusive, a gente tem poucos livros sobre o assunto. Assim, fica uma ideia aí para quando eu voltar de licença maternidade, para a gente tentar fazer uns livros mais aprofundados sobre a ciência papiloscópica. Faz falta em português. Olha, nós já estamos chegando ao final, e muito mais pelo seu tempo, né? Porque você tem compromisso compromisso agora. Nós queríamos agradecer muito você ter nos atendido e agora ficam os momentos finais para você falar alguma coisa, se você acha que convém falar alguma coisa sobre o tema. Mais uma coisinha, que você só falasse quem foram os organizadores do evento. Deixa eu abrir aqui para ter certeza de não esquecer ninguém. Melhor. Não, eu queria agradecer vocês pela entrevista, por vocês terem coberto o evento, pela participação, pelo interesse de vocês. Aí queria agradecer também a HID, que trouxe vocês, né, para participar do evento. Eles foram excelentes, todos os patrocinadores foram excelentes. O interesse, essa cooperação da empresa privada com o setor público é necessária para o nosso serviço dar certo. Então, os organizadores, os principais organizadores desse evento foram a APOL, a Associação dos Peritos Papiloscopistas do Rio de Janeiro, na qual eu me insiro, né? Eu faço parte dessa associação, através da presidente. Algumas pessoas da nossa associação, então, foram
os responsáveis mesmo pela organização. Tivemos a presidente, a Alessandra Siffert, o vice-diretor do IFP, o Danilo Gama, eu, Stephanie Treiber, tivemos o que teve a função de orador do evento também, o Fábio Iramoto, também pela APOL, tivemos a Tatiana Marcélia, tivemos a empresa que nos ajudou a fazer o evento, que é a NDI, tivemos o apoio da FENAP, tivemos apoio da Abrapol. A Abrapol é a Associação dos Peritos Papiloscopistas da Polícia Federal. A FENAP, ela é a Federação Nacional de todas as associações de peritos papiloscopistas do Brasil. Também nos deu o apoio. Tivemos o apoio da ASBRAP, que são os peritos papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, esses atuaram mais ativamente, eles mandaram seus palestrantes, ajudaram aí no custeio da vinda dos palestrantes, das mesas, dos temas, enfim. E todos os patrocinadores que participaram, assim, eles são essenciais. A gente não consegue montar um bom evento se a gente não conseguir um patrocínio. E o nosso caso era muito específico. A gente queria um patrocínio que interesse nossa área, que não são muitas empresas. A gente não quer... Nunca foi questão da gente ter uma feira assim, com 50 stands. Não, a gente quer os poucos selecionados que vão interessar muito a nossa área. A gente conseguiu. Então, isso para a gente foi fundamental. Assim, eu acredito que todas as partes saíram satisfeitas aí com o evento. A gente ficou muito animado, o resultado foi excelente. A gente pensa em fazer o evento de novo em 2 anos, se tornar um evento bianual. A gente ainda precisa avaliar aí como é que vai seguir, onde vai seguir, para que lado vai seguir. A gente precisa sempre evoluir, né? Não dá para ser exatamente o mesmo evento, então a gente precisa pensar em novas formas. Mas, por enquanto, a gente está só respirando que deu tudo certo. A gente está se debruçando sobre os certificados, sobre as publicações dos trabalhos. E é isso, assim, eu queria agradecer a todo mundo que participou de alguma forma do evento, porque foi brilhante. Aguardem que só nos deu força para fazer os próximos. É verdade. Nós gostamos muito do evento e eu vou te passar uma observação minha. Pouca gente estava consultando telefone celular, eu chamei a atenção da Suzana até. Suzana, veja. É raro, né? Gente, que plateia atenta, né? Porque você não via as pessoas no celular, então eu achei assim, muito interessante isso. Mas é um público-alvo muito seleto, né? É difícil a gente achar coisa da nossa área. Falei para vocês, você só vai pensar em papiloscopia o dia que você passa para o concurso ou você começa a trabalhar ou estudar isso. Antes de você parar para ver, é muito seleto, é muito pequeno, é um grupo pequeno de pesquisadores, estudiosos e trabalhadores no assunto. Então, a gente conseguir reunir todo mundo e ali todo mundo entende o que a gente fala. Existem algumas siglas que talvez vocês não pegaram, que todo mundo que já é da área sabia, que não precisava ser explicado. É uma comunidade bem pequena. Papiloscopista. Papiloscopista lá. A gente já fala rápido acertando, né? Já está acostumado. Tá bom, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.